E o roubo que teve no posto de gasolina também lá em Petrópolis? Rapaz, vou te falar que Petrópolis era um lugar engraçado por esse aspecto. Eu falei que os grandes problemas lá sempre nasciam em razão de uma bebedeira, né? O cara saía para beber e aí no meio do caminho ele resolveu, não, vou fazer merda, eu quero fazer a merda. E eu estava numa desses plantões depois de algum tempo lá, já com alguma experiência daquela realidade daquela cidade. Eu estava numa segunda-feira e chegou na delegacia um frentista, né, de posto de gasolina, junto com o gerente, a fim de fazer um registro de ocorrência de roubo que teria ocorrido no sábado anterior. Não, a primeira pergunta que eu fiz é, poxa, por que você não veio aqui no sábado ou no domingo? E aí o frente falou, olha, eu não vim aqui porque o gerente não estava, então eu resolvi o gerente chegar para vir junto com ele. E chegamos lá, o cara relatou o roubo, que dois sujeitos chegaram para abastecer o seu carro no posto de gasolina, e depois de terem abastecido o posto, e o frentista falou assim, engraçado que enquanto um estava pagando, o outro estava roubando. E aí vocês vão entender o porquê. Não faz muito sentido, né? O cara, um está pagando, está roubando. O dono do carro estava pagando o posto, pagando combustível, né? E, enquanto isso, o outro carona saiu, foi numa... Não era uma loja de conveniência, mas tinha uma geladeira com bebida. O cara foi lá, roubou as bebidas, passou pelo frentista, tirou todo o dinheiro, inclusive o dinheiro que o cara tinha pago para abastecimento do carro, e foi embora. Aí o cara, pô, o senhor tem a placa do carro? Tem. Aí o cara anotou a placa do carro. Eu falei, pô, primeira coisa que a gente faz, consulta, né? Na época se fazia... Hoje eu não sei como é que funciona. Não, hoje acho que vai pelo sistema direto, eu já não sei mais. Porque eu já não trabalho com essa prática já há muitos anos. Não sei como é que funciona hoje. Mas na época você ligava para o Secopol. Você dava a placa do carro, ligava para o Secopol, e o Secopol dava informação se o carro era bom, se o carro era ruim. O carro era bom. O carro era bom, nome do proprietário, endereço do proprietário Petrópolis. Falei, pô, e agora? Agora vamos lá. Vamos começar a investigação. Isso foi de manhã cedo. Quando foi... nós não tínhamos efetivo suficiente, mas tínhamos uma parceria muito grande com os nossos companheiros da Polícia Militar, né? Um grande abraço aí para todos os nossos amigos da Polícia Militar que sempre estão aí nos apoiando. Eles conheciam muito bem aquela região e pegaram, eu conheci o endereço. O cara foi no endereço, trouxe o proprietário do carro. O proprietário do carro falou assim, não, olha, esse carro realmente é meu, só que eu vendi esse carro para fulano de tal e deu o nome de um outro cara. Aí, você tem o endereço do cara? Tem o endereço do cara. O cara deu o endereço do cara. Aí, pum, fomos lá, foram na casa do sujeito, na casa do sujeito que tinha roubado, feito o roubo, né? O atual dono do carro. Participado. Na verdade, nós não sabíamos se ele tinha participado. Na verdade, a gente estava seguindo o carro. Porque aquele carro poderia muito bem ter sido roubado ou furtado, e alguém estava usando o carro para esse fim. Bom, chegamos lá. Desculpa, a Polícia Militar chegou nesse local, prendeu, foi na casa dele, ele não estava na igreja. O moleque era um cara religioso. Você olhava assim para a cara dele, depois que nós conseguimos prendê-lo, tinha até uma cara de inocente, sabe? O garoto era bom coração. Só tinha bebido um pouco demais. É aquela máxima que a gente fala, né? Isso para a polícia tem que ser potencializado. Mas na sua vida civil, você não deve se relacionar com pessoas idiotas, porque certamente elas vão te levar para lugares idiotas e vão te fazer fazer coisas idiotas. Então, assim, afaste os idiotas, porque... E esse cara bebendo. Então, ele estava na igreja lá, no culto lá, numa igreja protestante, e a polícia foi, prendeu ele, deu uma delegacia e falou, e esse teu carro? Não, o cara confirmou, né? Realmente esse é meu carro, esse carro é meu. Mas você... E foi para a delegacia com a mãe dele, uma senhora digna, cara, família correta, garoto bom, cara. Ele chegou lá meio sem entender o que estava acontecendo, porque de fato ele não lembrava de tudo que tinha acontecido naquela noite. O que ele lembrava? Que ele parou num daqueles bares de Petrópolis, começou a beber, e lá os caras bebem de tudo.
De tudão, para aquecer em razão do frio. Ele começou a beber e conheceu um cara, que era o tal criminoso. Começaram a beber, o cara lá pelas tantas, o cara bebão, falou assim, pô, cara, vamos no Rio comprar uma droga? Aí o cara, meu irmão, bebão, vambora. E aí é a história. Eles entram no carro, param no posto na descida, antes de pegar a serra, abastece enquanto o cara está pagando, o cara desce e rouba. O cara era a tralha da cidade, já conhecido, pega, rouba as bebidas, rouba o caixa do posto de gasolina, entra no carro e desce, vem para uma favela aqui do Rio de Janeiro, compra um droga e sobe de novo para Petrópolis. O cara não lembra de nada disso. Ele tem flash de algumas coisas que aconteceram, mas ele não tem essa clareza cara, você sabe com quem foi que você ficou? Com quem você está bebendo? Eu não lembro, eu conheci o cara no dia, mas eu sei que o nome dele é, sei lá, João. João não, que é o nome do meu filho, pô, sacanagem. Rafael. Isso aí. Nome de criminoso. Rafael, nome de criminoso. Não, sei, Rafael. Não, Rafael também não. Rafael não. Enfim, Rômulo. Pedro é o nome de criminoso. Pedro é meu filho também, cara. Não. Porra, não. Enfim, Rafaela é o nome do meu filho. Armando. Tício, Mévio. Tício, porra, o Tício. Famoso Tício. Quem é do direito. Os entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Aí, porra, o Tício desce com o cara, e o cara fala, pô, meu nome dele é Tício. Aí o PM, na hora, o Tício, assim, descreveu o cara, foi esse aí. Já era um ladrãozinho conhecido lá de Petrópolis. Eu sei onde ele mora. Bom, aí nessa hora eu embarquei na viatura e falei, agora eu vou, né? Agora tem que prender alguém. Aí seguimos lá para. E eu falei, como é que a gente pode ter certeza? Perguntamos ao cara, como é que a gente pode ter certeza que o Tício é o Tício? Que o Tício não é o Mévio? Aí o cara falou assim, olha, ele ficou com o meu casaco e dentro do meu casaco tem o meu crachá da empresa, que eu trabalho. Aí, fomos lá, chegamos na casa do Tício, ele estava com a esposa, com a mulher dele, tinha uma filhinha pequenininha, e aí pedimos que a esposa pegasse a criança do colo, ela franqueou a nossa entrada e a gente começou a inquirir o cara. Eu falei, não fui eu. Nisso, o policial militar foi lá, conversando com a mãe com a esposa dele, com a esposa do Tício, e ela foi, não, tem um casaco aqui que não é dele. Contou uma história que estava procurando um casaco. Eu falei, não, esse casaco não é dele. Quando eu pego o casaco, era o tal do casaco com a credencial do sujeito, do cara que estava preso na delegacia lá, aguardando. Aí, cara, prende ele, leva para a delegacia e começa aquela história você configurar, né? Porque... E aí conseguimos assim, o cara passou a noite... Porque naquela época nós fazíamos toda a registro de ocorrência na máquina. Então, irmão, era uma noite inteira. Errava. Ei, meu irmão, a noite inteira. Aí chama o delegado que está de sobreaviso para fazer o flagrante, noite inteira. No dia seguinte, o procedimento era diferente à época, né? A gente conseguiu, a gente fez encaminhou para o juiz para pedir a prisão preventiva do cara, porque foi, segundo a análise, foi fruto de um flagrante, né, que estava acontecendo. Conseguimos prender o cara, os dois ficaram presos, o Tício foi direto para o presídio, porque ele já tinha outras passagens, e o rapaz, esse pobre coitado, ficou preso na delegacia há muito tempo. E toda vez que eu chamava do plantão, eu ficava rezando porque ele tivesse enfim, que ele fosse liberado, o advogado conseguisse alguma coisa, mas não conseguiram. O tempo que eu estive lá, ele esteve preso. E era um cara bom, era um sujeito bom. Só cometeu um erro. Tô com o idiota. Tava com o idiota, foi pro lugar idiota, foi fazer uma coisa idiota. Entendeu? Isso acho que é a grande lição que ficou para mim, né? E eu já comecei a refletir quando policial, depois que eu passei a ser policial, eu mudei muitos dos meus hábitos. Eu deixei, assim, não que eu fosse de ir a pagode, eu até gosto de pagode, mas sei lá, à noite, Rio Sampa, essas coisas, eu nunca fui. Nunca gostei, nunca foi a minha. Mas depois disso eu falei, cara, isso tem que ser levado para a vida.
Porque não dá para você ir para determinados locais, não dá para você ficar à vontade. A tua postura tem que ser diferente, né? Isso para o policial é fundamental, e não só policial, mas para o civil também, né? Que é o cara, assim, deixa eu entender se esse local aqui realmente é um local que eu devo estar. Determinados locais são propensos a determinadas situações, né? Não, e uma coisa interessante, assim, bar e local que vende bebida, existe... Os idiotas se concentram ali, tem um hábito de se concentrar ali, principalmente depois de determinada hora. Porque assim, você tem idiotas e você tem não idiotas, mas os não idiotas vão embora mais cedo. Então, assim, cara, isso é tão certo que em Diadema já foi... Diadema, em São Paulo, a cidade satélite de São Paulo, né? Eles chamam Grande São Paulo. Eu conheço Diadema. Já foi considerada a cidade mais violenta do Brasil. E o prefeito de Diadema, um belo dia, ele pegou e decidiu fazer um toque de recolher. Então, 11 horas da noite, fechava as atividades dos bares. Cara, a violência de um mês para o outro reduziu em 40%. Assim, então, assim, onde tem cachaça e madrugada, meu irmão, depois de uma certa hora da noite, só vai arrumar problema. Sem falar que a bebida, na verdade, era só a porta de entrada, né? O cara começa a beber, daqui a pouco o cara começa a Vamos fumar. pegar a droga lá no Rio de Janeiro. E aí, quando vê, é o caminho sem volta. E também a necessidade do cara provar que é tão esperto quanto aquele que tá. Às vezes ele acha que é ser esperto, mas na verdade só tá sendo convidado para ser mais idiota do que você já é por ter topado andar com essa galera. Não, madrugada, as mulheres que sobram de madrugada são mesmo as mais bagaceiras. Só um pouquinho não presta. Só bagaço. As bonitinhas se adiantam logo. As bonitinhas se adiantaram. Aí você acha que é bonito porque já tá na cachaça. Depois que o efeito passa, fala, meu Deus do céu. Cara, isso é... A gente está falando, pô, que a gente viveu. Não, desculpa, eu nunca vivi isso. Eu vivi. Eu não sei se você está falando. Eu acho que essa conversa eu vivi. Faz o menor sentido. Falando, jovem. Lá, ó, fica longe de cachaça. Da noitada. Noitada, meu irmão, até uma certa hora. 2 horas da manhã tá bom. Se não arruma nada até 2 horas da manhã, vai pra casa. Vai pra casa, encerra ali. Dia seguinte acorda pra malhar, fazer sua atividade. E mudar hábitos. Mudar hábitos. Depois dessa narrativa, eu cheguei a uma conclusão, que a gente escolhe mal o nome dos nossos filhos. O nome do cara era João. Não, João é o nome do meu filho. Não era Rafael. Não, Rafael é o meu nome, é o nome da minha filha. Não é Pedro. Pedro é o nome do meu filho. A gente tem que rever esse...